Esse é um tutorial para a construção de tabela de sobrevivência no Excel. A gente vai precisar das mortes por idade e sexo e da população por essas mesmas idades e sexo. Nós podemos construir essa tabela de sobrevivência por idades individuais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas é mais comum, até por instabilidade nos dados, que a gente construa por grupos quinquenais, e é esse exercício que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou separar só o primeiro grupo, de 0 a 1, porque a mortalidade infantil é um grupo importante, com uma probabilidade de morte bem diferente. Aí fica o de 1 a 4 e a partir daí em grupos quinquenais. 5 a 9, que na verdade é 5 a 10, mas exclusivo 10. 10 a 14, que na verdade é 10 a 15, mas exclusivo 15, e assim por diante. Então, os dados de mortalidade eu peguei no DataSUS. Esse link aqui você vai direto para a TabNet, onde você pega os dados de mortalidade. Assim que entrar na página, você rola até a parte embaixo da página e aí você vai conseguir as informações de mortalidade. Você vai na opção Estatísticas Vitais, lá no final dessa página. Aí, Estatísticas Vitais, aí vai poder pegar a mortalidade. Também, nessa página, você consegue pegar já os dados de população. Não precisa ir lá no site do IBGE. Aqui no site do DataSUS você também consegue pegar já os dados de população. É uma opção logo abaixo de estatísticas vitais, onde você vai pegar a mortalidade. Tem a opção demográficas e socioeconômicas. Você clica aí e você vai ter condições de pegar as populações, população residente. Bom, buscando os dados lá no DataSUS, esses dados foram coletados aí por idade e sexo. Por que por sexo? Porque a gente faz a tabela sobre a mortalidade feminina é bem diferente da mortalidade masculina, tanto em nível quanto em padrão. E aí a gente sempre faz uma tabela de sobrevivência para homens e outra para mulheres. Então já pega os dados aí. Nesse exercício aqui com vocês eu vou fazer só a tabela de sobrevivência feminina. Inclusive está aqui, ó, nessa planilhazinha aqui. Mas já fica os dados para homem aí, até para vocês treinarem depois fazer para os dados masculinos. Então temos os dados de mortalidade. No DataSUS ele vem assim, bem dividido essa primeira idade, até para que depois quem quiser calcular a taxa de mortalidade infantil neonatal, pós-neonatal, já tem os dados aí. Mas nós vamos somar esses dados todos abaixo de menos de 1 ano, nós vamos somar, porque o que interessa para a gente na tabela de sobrevivência são os óbitos de menos de 1 ano. Vou dar uma agrupada nesses dados, e daqui para frente já está até agrupado. Esses iniciais é que eu vou agrupar, assim como os dados de população eu também já busquei por sexo. Aqui está bem detalhado até os 19 anos, né? Depois está em dados quinquenais como nós vamos usar. E eu também vou agrupar. Esses agrupamentos, para ficar na forma como eu vou usar na tabela de sobrevivência, está aqui em dados organizados. Então aqui em cima, deixa eu voltar lá, aqui em cima estão os dados de mortalidade do Maranhão, período 2005. Vou fazer esse exercício para dados do Maranhão 2005, tá? Então são dados do Maranhão 2005, tanto de população quanto de óbitos. Aqui a taxa eu vou usar só os dados de mulheres, como eu já falei, para calcular a tabela de sobrevivência. Então aqui já estão agrupados, ó. São esses dados que estavam aqui mortos já organizadozinhos em menores de 1 ano, de 1 a 4, de 5 a 9, 10 a 14 e assim por diante, e vou parar em 80 e mais. Ok? Essas informações ignoradas, hoje já são números muito pequenos que têm pouca influência nos resultados, então a gente vai simplesmente descartá-los. Ok? Tanto ignorado para a idade, quanto ignorado para sexo. Se você voltar aqui nos dados de mortes, tinha sexo ignorado aqui, principalmente nas criancinhas que morreram na primeira semana de vida. Okay? Mas isso não vai fazer muita diferença, a gente pode deixar de lado. E população não tinha informação ignorada, não. Ok? Então aqui os dados de mortalidade já organizados, veja aqui que esse feminino é a soma daquelas mortes.
soma das células C5 a C8 nessa planilha mortes aqui. Ó. Se você vier aqui na planilha mortes de novo, C5 a C8. Aqui, ó. Eu estou somando os óbitos de menores de 1 ano e colocando tudo num canto só aqui. São 991. Ok? Trouxe os outros óbitos para cá. E aí tem os dados organizados de óbito. Mais para baixo, nessa mesma planilha, eu organizei os dados de população. Esses daqui. Aqui os dados de população. Eu tinha os dados de população aqui. Você lembra que estava até 19 anos em dados individuais? Eu saí somando eles. Então, de 0 a 1 já estava. Era população de 0 ano. Então, C5 na população. Quem é a população C5? Está aqui. São os com menos de 1 ano. Depois, de 1 a 4, eu somei a pessoas de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos e 4 anos. Está aqui a soma. Tá? E fui agrupando assim, nos grupos quinquenais que interessava. A partir dos 20 anos, já estava lá nos dados originais, já estava assim. Mas fui agrupando para deixar do jeito que a gente quis. Já fiz para os homens também, já fiz para ambos os sexos também, que é essa coluna do total, mas vou usar só o feminino. Essa coluna aqui já são as taxas específicas, essas colunas aqui já são as taxas específicas de mortalidade para cada idade e cada sexo calculada. Como é que eu calculei essa taxa que deu 0,01340? É a taxa de mortalidade específica para 0 a 1. É a morte de 0 a 1 feminina, 991, dividido pela população de 0 a 1 feminina, que deu 73.953. Essa divisão está aqui, ó, C5 sobre C37. C37 é esse, é o denominador. C5, vocês vão ver que está lá em cima. Tá aqui, ó. São os óbitos de 0 a 1. Faz isso para todas as idades. Calcula-se as taxas específicas de mortalidade por idade e sexo. Essas são as femininas, essas são as masculinas e aqui da população total, juntando os dois sexos. Ok? Por exemplo, população total aqui, ó. D8 sobre D6 sobre D38. Que é D6. D6 está lá em cima. A soma de óbitos de homem e de mulher, de ambos os sexos, aqui de 1 a 4. Essa é dividida pela população de 1 a 4, de ambos os sexos, que já é a soma dessas duas, masculino e feminino. Ok? Mas, de novo, vamos usar só as taxas femininas, porque vamos construir uma tabela de sobrevivência só feminina. E aí vamos para a tabela de sobrevivência propriamente dita. Tem um detalhe importante, que eu falei para vocês nas aulas teóricas. Essa população que a gente está usando é de 2005. Como eu falei, estou pegando dados de 2005, tanto de óbitos quanto de população. Então, essa população já é 1º de julho de 2005. Mas os dados do DataSUS são para a população de 1º de julho de 1º de julho de cada ano, quando é ano não censitário. Se o ano teve censo, o IBGE manda a população do próprio censo para o Ministério da Saúde deixar lá no DataSUS. Então, por exemplo, se você estivesse trabalhando com dados de 2010, essa população não estaria em 1º de julho de 2010. A data de referência do censo 2010, assim como também o censo 2000, os dois do censo têm data de referência 31 de julho. Então, a gente teria que ajustar essa população ainda um mês para trás, para 1º de julho do respectivo ano, se a gente estivesse trabalhando com 2000 ou com 2010. E como é que eu faria isso? Usando aqueles modelos de crescimento. Pode usar ou o linear, o linear não use não. Pode usar ou o geométrico ou o exponencial para fazer esse ajuste. Puxar a população do censo para 1º de julho. E aí essa população que você ajustaria, que seria que você colocaria aqui nessas colunas para calcular as taxas. Nesse caso, qualquer outro ano que não seja ano que tenha tido censo, você já a gente tem essa sorte. O que está lá no DataSUS já é a população de 1º de julho, então não preciso me preocupar. E lembrem por que é importante que a população utilizada no denominador das taxas seja de 1º de julho do respectivo ano. Porque a população, quando está estimada para o meio do período, ela serve como uma boa estimativa para o número de pessoas ano, que é o que de fato é o denominador das taxas demográficas. Então tem que ser a população do meio do período. Como o nosso período aqui é ano, o meio do ano é exatamente 1º de julho.
Ok? Então agora a gente pode ir para as nossas tábuas de sobrevivência, tabela de sobrevivência, a feminina que eu vou construir aqui. Está aqui ela. Então, a tabela de sobrevivência, como vocês já conhecem, já viram lá nos meus slides. Aqui é a idade, que inicia o grupo etário, idade 0, idade 1, idade 5. Então, idade exata 0, idade exata 1, idade exata 5. Mas aqui, o próximo idade já é 1. Então, eu vou estar aqui com um comprimento de tamanho 1. É só de 0 a 1. Aqui, como a próxima idade já é 5, aqui eu tenho um comprimento de 1 a 4,9999, de 1 a 5 exclusivo 5. Então, por isso que o comprimento é 4. N é o comprimento do intervalo. Os outros são sempre de 5 e 5 e o último é aberto. A gente deixa aí um valor, uma letra só indicando que é um intervalo aberto. É 80 e mais. Poderia parar em 75, poderia parar em 85, poderia ir até 90. Ok? Paramos em 80 e mais. O A, como vocês já viram na aula teórica também, é o tempo médio vivido pelos que morreram nessa idade. Então, por exemplo, esse A aqui, 2,5, eu estou assumindo, estou pressupondo, e aí a gente digita. Todos esses valores 2,5 foi digitado. Não tem fórmula nenhuma. Por quê? Porque a gente está assumindo o pressuposto que as pessoas que morreram nessas idades quinquenais aí viveram metade do período. Em média. Tá? Ou seja, eu estou assumindo que os óbitos se distribuíram de forma uniforme nesse período aí. Entre 5 e 10, depois entre 10 e 15, depois entre 15 e 20. Ou seja, quem morreu entre 5 e antes de completar 10 anos, em média viveu 2 anos e meio. Em média, eu estou assumindo aí que algumas pessoas morreram próximo dos 5, outras mais próximos da metade do período e outras já mais próximo do final do período, já próximo de completar 10 anos. Então, na média, elas viveram, uns viveram mais, outros viveram menos, elas viveram em média metade do período. Do intervalo aí de 5 anos, metade é 2,5. Acontece que essa pressuposição, esse pressuposto é muito forte se você adotá-lo para as primeiras idades. Por isso, para o grupo de 0, para essa idade 0 e para essa idade 1, não está metade do período. Se fosse metade do período, seria meio para o primeiro, né, já que o intervalo é só de 1 ano, e 2 para o segundo, já que o intervalo é de 4 anos. Tá? Mas é um pressuposto forte. Por quê? Porque as mortes não são distribuídas uniformemente nessas idades iniciais. É mais difícil que isso aconteça. Okay? Por exemplo, em regiões com excelente condição socioeconômica, as mortes de 0 a 1 são muito mais concentradas próximas do zero. Por que isso? Porque numa situação de excelência social, por exemplo, tudo funciona, você tem um excelente saneamento básico, você tem uma população extremamente escolarizada, você tem uma condição de renda boa, você tem um ambiente sem nenhuma degradação. Essas crianças, ao nascer, vão ser expostas a um ambiente de baixíssimo risco de mortalidade. Mas ainda assim vai haver alguma morte de 0 a 1 ano. E muito provavelmente, boa parte, a maior parte dessas mortes numa região desse tipo vai acontecer por fatores genéticos, por defeitos congênitos. E essas crianças, então, que nascem já com algum problema, a tendência é que morra mais próximo do zero logo após o nascimento. E não porque nasceu saudável, mas foi exposto a um ambiente totalmente degradante e expostas a esse risco veio a morrer. E aí você leva um tempo maior de exposição a vir a óbito. Então, só com esse exemplo você vê que você tem, dependendo da situação, da região, você pode ter mortes mais próximas do zero e mortes menos próximas, não tão próximas assim, do 0 ano. E aí aumentaria esse tempo médio de vida entre os que morreram nesse grupo etário. Enfim, nesses dois primeiros grupos etários é difícil a gente adotar esse pressuposto de metade do período. E a gente tem que usar uma regrinha, que a gente viu nas aulas teóricas, que está aqui nessa planilha anterior de dados organizados. Eu até trouxe as fórmulas e a tabela para cá para facilitar. Tá? A gente adota esse critério
está lá no livro Demography, de Preston e colegas, que é baseado dessa tabelinha aqui, é baseada na taxa específica de mortalidade de 0 a 1 para ambos os sexos. Então, esse M0 a 1 aqui, ó, é essa taxa que está pintada de amarelo, esse resultado que está pintado de amarelo aqui, que vocês percebam que está na coluna do total. Eu estou construindo a tabela feminina, mas não estou usando a taxa de 0 só para me guiar nessa tabela aqui, nessa informação aqui, eu não estou usando essa taxa de 0 a 1 feminina aqui. Estou usando a de ambos os sexos, que é o que está dito aqui na observação no rodapé. Ó. Isso aqui eu tirei lá do nosso material de aula teórica. M de 0 a 1 é a taxa específica de mortalidade para ambos os sexos. E mais, não é a taxa de mortalidade infantil. Porque se fosse a taxa de mortalidade infantil, seria óbitos de 0 a 1 dividido pelo número de nascidos vivos. Nesse ano aí, no Maranhão. E a gente nem pegou o número de nascidos vivos no Maranhão, porque não está precisando dele para nada aqui, para calcular a tabela de sobrevivência. Então, taxa específica de mortalidade 0 a 1 é uma taxa específica como para qualquer outra idade. Óbitos de 0 a 1 dividido pela população de 0 a 1 no meio do período. Tá? Então, para a gente descobrir qual é o Azinho de 0 a 1 ano, mesmo que a gente vá construir a tábua feminina, só para a gente saber se ele é maior que 0, se a taxa é maior que 0,107, a taxa de 0 a 1 é maior que 0,107 ou menor que 0,107, para essa tabela aqui, esse parâmetro é a taxa de ambos os sexos, como eu li aqui embaixo. Então, eu tenho que calcular a taxa de 0 a 1 de ambos os sexos. Já está até pronto aqui, é essa que está em amarelo. Ela deu maior ou igual a 0,107? Não, ela deu bem menor. Deu 0,01639. Então, como eu estou usando a tabela feminina, estou construindo a tabela feminina, então o Azinho de 0 a 1 não vai ser 0,35. Seria 0,35 se a minha taxa de 0 a 1, taxa específica de mortalidade de 0 a 1 para ambos os sexos, tivesse dado maior ou igual a 0,107. Como ela deu menor, foi 0,01639, eu vou fazer essa conta. Eu vou pegar 2,8 e multiplicar por aquele valor que está em amarelo ali, 0,01639. Esse resultado eu somo a 0,053, essa outra constante. Essa conta está aqui já, ó. Aqui em cima. H37 é onde está a célula que está pintada de amarelo ali, que é a taxa de 0 a 1 de mortalidade para ambos os sexos. Multiplico pela constante 2,8 e esse resultado eu somo a outra constante, 0,053. Essa conta resultou em 0,0989, que vai ser o Azinho para o grupo de 0 a 1 da tabela de sobrevivência feminina. De forma análoga, eu cheguei nesse valor do Azinho para o grupo de 1 a 4 da tabela de sobrevivência feminina, que deu 1,497115. Tá aqui, ó, aí logo abaixo. Esse. Como o parâmetro para me guiar nessa tabelinha que está logo aí embaixo, novamente é a taxa específica de mortalidade de 0 a 1 para ambos os sexos. Mesmo que eu esteja procurando saber como encontrar o A agora de 1 a 4, eu continuo me guiando pela taxa específica de mortalidade de ambos os sexos de 0 a 1. Aquela mesma que está pintada de amarelo ali, que deu 0,01639. E que novamente é, até porque é a mesma, menor do que 0,107. Então, o meu A de 1 a 4 para a tábua feminina não vai ser 1,361, porque o meu M01 de ambos os sexos deu menor do que 0,107, que é o que está em amarelo ali, deu 0,01639. Então eu tenho que fazer essa outra conta aqui agora para encontrar o Azinho do grupo de 1 a 4. Pego a taxa de 0 a 1 de ambos os sexos, que é aquela que está em amarelo, 0,01639, e multiplico por essa constante 1,518. Esse resultado, depois eu faço o quê? Pego essa outra constante, que é 1,522, e diminuo desse resultado. É o que está aqui na conta, aqui em cima. Ok? H37 é essa célula que está pintada de amarelo. Ela vezes 1,518. Depois eu faço 1,522 menos esse resultado que está entre parênteses aí. Isso deu 1,4977115.
Isso já está lá na planilha da tabela de sobrevivência feminina. Está indexado, inclusive. Lá eu estou puxando as células K37 daqui e a K38. Aqui, ó. Tá vendo? Pegando, ó, lá da planilha de dados organizada, a célula K37. E o de baixo, lá da planilha dados organizados, desculpe, lá da planilha de dados organizada, agora a célula K38, que é o azinho de 1 a 4. Ok? As taxas específicas de mortalidade foram aquelas que a gente calculou com os dados. Essas daqui. Essas daqui. Que estão aqui. E agora começo a construção da tabela de sobrevivência. Vou transformar taxa em probabilidade de morte. Como? Das nossas aulas teóricas nós temos as fórmulas. Está aqui a fórmula para calcular a probabilidade de morte. Vou colocar aqui só para facilitar. Aqui, ó. N vezes M no numerador. O que é M? A taxa. O que é N? É o comprimento do intervalo. Então, o numerador aqui vai ser esse valor vezes esse. Denominador 1 mais N menos A. Quem é N menos A? Isso menos isso. Esse resultado vezes o M, que é isso. Então, está aqui a fórmula. Ok? Está aqui a fórmula. E faço isso idade por idade. Tá? No Excel, basta você fazer a primeira e depois fazer isso aqui, ó, arrastar, ou seja, copiar. Você vai conseguir fazer tudo igualzinho. Ok? É porque aqui eu estava com menos casas decimais, mas é igualzinho o resultado. E o último não tem fórmula. O último eu digito o número 1, porque aí é a probabilidade de morte de 80 anos e mais. É 1, todo mundo vai morrer. Mesmo que a pessoa viva 100, 105, 99 anos, mas vai morrer nesse intervalo aí. Então a probabilidade de 1. Não tem o que fazer. Assim como o início da coluna L pequeno de X, L minúsculo de X. A gente chama de raiz da tabela de sobrevivência. Isso aí é um chute inicial. A gente digita, é muito comum usar 100 mil, por isso está 100 mil aqui. Mas você pode colocar qualquer número aí, inclusive 1. Por quê? Porque o que é uma tabela de sobrevivência, como eu ensinei lá nas aulas, na aula teórica? Na verdade é o quê? Eu vou simular uma coorte de nascimento e ver o que é que acontece com essa coorte de nascimento se ela for submetida a o risco de morrer naquela região que eu estou estudando. Então, nesse caso, eu estou simulando o que é que vai acontecer se 100 mil pessoas nascerem e elas forem submetidas à mortalidade do Maranhão em 2005. Vai acontecer o quê? Bom, vai acontecer, como está ali na coluna F, que é do L minúsculo, do LX, vai acontecer que das 100 mil pessoas que nascem, vão chegar praticamente 98.676 só no primeiro ano de vida, que é o próximo L, que é o L1. Ó. Isso aqui. Ou seja, que praticamente morrem 1.324 pessoas, criancinhas, no primeiro ano de vida, com essa mortalidade do Maranhão. E aí vou fazendo. Ok? Então, esse exercício na tabela de sobrevivência. E como é que eu chego nesse próximo L? Bom, como a gente já viu nas aulas teóricas, eu tenho a fórmula para o L minúsculo, que é ela. O próximo L, o L de x mais n, ou seja, o próximo grupo etário, é o L anterior menos as mortes. Esse Q vezes L é o número de mortes no intervalo. Por quê? Porque Q é a probabilidade de morrer no intervalo x, x mais n. Então, por exemplo, esse primeiro Q aqui é a probabilidade de morrer entre 0 e 1. E quem é esse 100 mil aí? É o L0. É o número de pessoas com 0 anos. Então, se eu multiplicar esse LX pelo Q de x até x mais n, ou seja, nesse exemplo da primeira linha, o L0 vezes o Q de 0 a 1,
eu estou multiplicando quantas pessoas tem com 0 anos vezes a probabilidade de morte entre 0 e 1 ano. Ou seja, esse produto me dá o número de mortes entre 0 e 1. Então, se eu tinha 100 mil pessoas, que era o meu L0, diminuir quantas morreram, eu vou ter quem? O próximo L. Quantas pessoas vai ter na próxima idade, que é 1 ano. Que é isso daqui. Ok? E assim vai. O próximo L, o L de 5, vai ser quem? Vai ser esse valor vezes esse. Isso me dá as mortes. E depois eu pego esse valor de novo e diminuo esse resultado. Está aqui, ó. F4. Deixa eu clicar 2 vezes, vocês vão ver. Ó, é F4. Ok? Que é o LX, nesse caso da idade 1, menos E4 vezes F4. E4 é o Q, a probabilidade de morrer entre 1 e antes de completar 5 anos de idade. Estou multiplicando pelo número de pessoas que tinham 1 ano de idade. Então, isso me dá os óbitos entre 1 e antes de completar 5. Então, se eu tenho agora quantas pessoas tinha com 1 ano, menos quantas morreram entre 1 e antes de completar 5, isso vai me dar quem? Quem chega vivo com 5 anos, que é exatamente o próximo L, que é esse 98.356,4. E assim eu vou fazendo uma a uma. E como é que eu calculo esses óbitos aqui? Bom, se eu tenho quantas pessoas estavam com 0 ano, tenho quantas pessoas chegaram com 1 ano, um menos o outro dá quem morreu com entre 0 e 1. Aqui. Ok? Tá? Que é uma das formas que você poderia usar para calcular o L, o D, que são os óbitos, como a gente viu nas nossas aulas teóricas. Então, aqui, uma das formas para calcular o D. Mas eu poderia calcular o D de outra forma, que foi exatamente a forma que eu usei para ajudar no cálculo do L. Ou seja, isso daqui, essa partezinha aqui da fórmula do L, não é o D, certo? Então, se você preferir, você pode colocar o D aqui, ó, usando essa fórmula, e o L, o próximo L minúsculo, você faz agora diminuindo esse desse. Dá no mesmo. Vocês podem fazer esse teste aí também. Ok? Então, o L a gente calculou aqui por essa fórmula e o D calculamos por essa fórmula. Mas poderíamos ter calculado o D também por essa. O último D aqui, F20 menos F21. Ou seja, nem existe F21, né? Ou seja, se eu diminuir esse desse, aí agora eu vou diminuir esse do próximo. Aí esse próximo não existia nada. Mas faz todo sentido. Pode deixar assim mesmo. Se você quiser calcular, você pode usar essa outra forma, mas pode deixar assim mesmo. Por quê? Porque aqui, ó, é o número de pessoas com 80 anos e mais. E aqui é o número de pessoas que vão morrer a partir de 80 anos. Ou seja, todo mundo. Então, de fato, na última idade, o L vai ser igual ao D na última idade. Ok? O L grande de X, que a gente viu lá nas aulas teóricas, é o número de pessoas ano. Tá? Nós explicamos aqui a forma que nós chegamos para ele. Fórmula do L grande de X, aqui, para facilitar a nossa compreensão. Copiou. Agora veio. Tá aqui a fórmula do L grande de X. Ó. É N de L minúsculo de X, mais N. E aí é um cuidado. Se eu estou calculando, por exemplo, o Lx de 1 a antes de completar 5, de 1 a 4, vejam na fórmula, ó, olha o que é que acontece na fórmula. Vejam que o L minúsculo não é o da mesma linha, é o de baixo. Por quê? Porque na fórmula do L grande, eu estou pegando o N do próprio grupo etário, mas o L não é o L de X, é o L de X mais N, ou seja, é o próximo. Tá vendo aí?
Vejam que o vermelhinho aqui, ó, o L de X, eu não estou pegando esse L de X que é 98.675,9, estou pegando de baixo, que é o LX mais N. Tá? Mas o A e o D vai ser o da mesma linha. Então é esse A. Então, para esse L grande de X, vai ser esse D da mesma linha vezes o mesmo A. Isso é o produto que está nesse lado da equação. Agora, o que está nesse primeiro lado da equação aqui é o produto entre esse N, que está na mesma linha, mais o L, que está na linha de baixo. Esse. Okay? Tem que ter esse cuidado. E é por isso que no último grupo etário a fórmula muda, como vocês viram lá nos meus slides da aula teórica. Por quê? Porque eu não tenho o L de baixo. Eu não tenho esse L aqui. Ele não existe. Parou aqui. Então, no último grupo etário, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Vai ser o D, que está aí na célula G20, dividido, ou seja, o número de óbitos de 80 anos e mais, dividido pela taxa específica de mortalidade de 80 anos e mais. Aí as duas células, ó. Essa célula sobre essa. Ok? Ah, professor, mas lá nas aulas teóricas você disse que era o L pequeno sobre a taxa específica de mortalidade. É porque no último grupo etário tem essa particularidade. L pequeno, como eu já disse, L de 80 e mais, ou L do último grupo etário é igual ao D do último grupo etário. L da última idade, o LX da última idade, é igual ao D da última idade. Certo? Um está aí 0,3, o outro 1,29, porque numa coluna está com uma casa decimal, na outra está com duas, mas são iguais. Okay? Então, tanto faz eu dividir isso pela taxa específica de mortalidade, quanto isso pela taxa específica de mortalidade. Tá? É esse o cálculo que eu tenho que colocar aqui no último L grande de X. Ó, se eu aumentar uma casa decimal aqui, aí vocês vão ver que fica igualzinho. Ok? Igualzinho. E o T? Bom, o L é o número de pessoas ano vivido em cada grupo etário desse aqui. O T grande é o acumulado dos L's grandes. É o número de pessoas ano a partir daquela idade X. Tanto que os dois últimos são iguais também. Se esses dois últimos são iguais, esses dois últimos têm que ser iguais. É uma forma de você conferir se está fazendo certo. Por quê? Porque esse daqui é igual a esse. Aí esse daqui é quem? Já vai ser esse mais esse. E esse daqui é quem? Já vai ser esse mais esse mais esse mais esse. E esse aqui vai ser quem? Vai ser a soma desses quatro. É o acumulado de baixo para cima. Por quê? Porque aqui, nesse caso, o T é o número de pessoas ano a partir de 65 anos. É o número de pessoas ano de 65 a 69, mais o número de pessoas ano de 70 a 74, mais o número de pessoas ano de 75 a 79, mais o número de pessoas ano de 80 e mais. É a soma. Tá? Como vocês viram lá nos slides. Está aqui a forma do T. A forma do T é simplesmente a soma dos L's. E a forma da esperança de vida ao nascer é mais simples ainda. É simplesmente eu dividir T por L pequeno. Tá? Para cada idade eu faço isso. Ó. Ok? Então, dividido T por L pequeno. Coluna I sobre coluna F. Ok? Para cada idade eu faço isso. Olha aí. Cada idade eu faço isso. Aqui é a forma da esperança de vida para a idade X. T sobre L. Ok? E assim a gente termina a construção da nossa tabela de sobrevivência. Bom, talvez tenha ficado uma lacuna. Por que esse 14,7 aqui? Bom, o Azinho de todos os grupos quinquenais a gente coloca metade do período, é uma sugestão. Esses dois primeiros a gente já aprendeu a calcular. E o último? Porque, de novo, o que é o Azinho? É o tempo médio vivido pelos que morreram nesse grupo etário. Bom, eu não uso para nada esse Azinho aqui, em cálculo nenhum. Então, na verdade, eu só construí ele depois, no final da tabela. Quando eu terminei a expectativa de vida até a última idade, eu coloquei aqui. Ó. Tanto é que ele está igual a J20. Olha aqui em cima, igual a J20. Quem é J20? Olha quem é J20.
é a expectativa de vida desse último grupo etário. Por que eu estou dizendo que eles são iguais? Por que eu estou dizendo que o tempo médio de vida entre os que morreram aqui é a expectativa de vida dessa idade? Pois não é a mesma coisa? Então, se é o conceito de expectativa de Iazinho é tempo médio de vida dos que morreram, com 80 anos e mais, todo mundo vai morrer nesse grupo etário, já que eu parei aqui. Não é? Então, tempo médio de vivido pelos que morreram equivale à expectativa de vida, que é o número médio vivido a partir da idade 80 anos. Ok? Então, com isso, está construída a nossa tabela de sobrevivência. Nesse caso, foi feita feminina com os dados do Maranhão. Percebam que deu uma expectativa de vida a nascer alta, 81,63 anos. Significaria que, mantida a mortalidade observada no Maranhão em 2005, constante, as pessoas submetidas a esse regime de mortalidade vivem, em média, 81,6 anos a partir do nascimento. Alto, né? Tá alto mesmo. Por quê? Porque aqui eu ensinei para vocês a mecânica, como constrói uma tabela de sobrevivência usando aqui o Excel. Tem uns detalhes adicionais, e aí é assunto mais... outro assunto, é que no Brasil, em alguns estados, e o Maranhão é um deles, há subnotificação, subregistro de mortalidade. Ou seja, nem todos os óbitos são registrados. E aí é como se as pessoas não estivessem morrendo. Portanto, se as pessoas não estão morrendo, elas estão vivendo mais. Ok? E aí tem toda uma área da demografia para algumas outras metodologias para se conseguir detectar esses graus de cobertura, ou seja, quanto que de fato está sendo registrado, para tentar corrigir e aí depois jogar os dados, jogaríamos as taxas aqui corrigidas, porque aí todas as outras colunas estariam prontas já. Na hora que coloco as taxas novas aqui, corrigidas, isso aqui sairia, como está tudo com fórmula, sairia com os resultados corretos. Corretos não, corrigidos. Ok? Aqui tem uma indicação de um artigo que calcula os fatores de correção para todos os estados do Brasil de mortalidade. Por exemplo, no Maranhão, por um método era 0,64, ou seja, só 64% dos óbitos estavam registrados na década de 2000, entre 2000 e 2010. Por outro método, era 83% dos óbitos estavam registrados, segundo essa metodologia, entre 2000 e 2010 no Maranhão. Mas isso é outro assunto. O ponto nosso aqui era conseguir construir uma tabela de sobrevivência, chegar até a função da esperança de vida. E o nosso objetivo está atingido. Ok? Espero que vocês tenham gostado.